Olá, gente. Saudações, professor Reneberg Araújo, para mais uma aula do canal Professor Reneberg História. Na aula de hoje falaremos sobre Europa medieval e a civilização islâmica, a formação da civilização islâmica. Beleza? Uma aula dedicada aos alunos do sexto ano do ensino fundamental 2 e também em alguns currículos se encaixa para a primeira série e também para a segunda série do ensino médio. E para todos aqueles que farão o Enem e no próximo ano estarão nas universidades públicas Brasil afora. Vamos lá então. Primeira questão é, do ponto de vista didático, compreender que período é esse da história ocidental e também da história oriental, certo? É preciso ressaltar que essa divisão temporal é uma divisão didática, tá certo? As características que nós iremos analisar durante nossa aula do período medieval irão desaparecer em algumas regiões e permanecerão noutras regiões, segundo alguns historiadores, inclusive até o século XX, tá bom? Então, do ponto de vista didático, a Idade Média, ou período medieval, ele tem início no século V, no ano 476, e termina no século XV, no ano de 1453. Então, arredondando, a Idade Média compreende um período de 1000 anos, olha aí, um milênio, 10 séculos da história ocidental e da história oriental, mas com foco principal na Europa, tá certo? Lembrando que esta periodização não se aplica às civilizações e sociedades americanas, civilizações e sociedades africanas. Este tema é um tema centrado na Europa. Então, do ponto de vista territorial, geográfico, lugar, nós iremos analisar as sociedades europeias neste espaço de tempo, do século V ao século XV, tá bom? Professor, essas datas, o que elas representam do ponto de vista factual? Do ponto de vista factual, no ano de 476 depois de Cristo, por isso que não tem aqui o DC, entende-se que é depois de Cristo, nós vamos ter a fragmentação, o fim do Império Romano do Ocidente, tá certo? E 1453, século XV, nós vamos ter a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, determinando assim uma outra mudança nos rumos da sociedade europeia. Então, vamos avaliar aqui de forma muito breve. É uma pretensão avaliar 1000 anos em uma aula de 40 minutos. Mas vamos lá, tá certo? Então já sabemos o período, já sabemos que a Idade Média corresponde às sociedades europeias e algumas sociedades asiáticas. Atinge ali o norte da África, mas é um tema essencialmente europeu, certo? Século V ao século XV. Primeira questão é a divisão em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V, no início, ao século X, por volta do ano 1000, certo? Por que a Alta Idade Média, professor? Porque é neste período no qual as características estão mais presentes, mais acentuadas. Então, o que nós compreendemos por medieval vai estar mais presente neste período aqui de 5 séculos, do século V ao X, ou seja, é o período de formação das sociedades feudais, das sociedades medievais. Baixa Idade Média é quando aquelas sociedades, aquelas características vão deixando de desaparecer. Então, a partir do século XI até o século XV, as características da Idade Média se mantêm, mas elas vão
desaparecendo, dando lugar a uma outra temporalidade, a um outro momento histórico, que será a Idade Moderna, que nós já avaliamos e já iremos analisar em outras aulas, tá certo? Então, aqui diz o seguinte: fragmentação do poder na Europa. Fragmentar. O poder ele vai se dividir, se espalhar. Antes, este poder estava centrado aqui, vamos dar uma ampliada. Estava centrado. Ampliei demais, vamos reduzir um pouco. Só isso aí. Este poder, antes da Idade Média, ou seja, na Idade Antiga, na Antiguidade, estava concentrado aqui no Império Romano. Aqui a Itália, Roma, capital do Império Romano. Todo esse território aqui era o Império Romano, que vai se fragmentar, vai se dividir em dezenas de reinos, que são chamados reinos germânicos, certo? Olha aqui, fragmentação do poder na Europa. Os povos germânicos integraram-se ao Império Romano como federados e foram convertidos ao cristianismo. Iniciou-se o processo de formação dos reinos germânicos, certo? Vamos explicar quem eram os povos germânicos. Aqui nós temos o Império Romano do Ocidente, este território aqui, bem no centro da Europa, que corresponde a países hoje como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda e os países do leste europeu, certo? E aqui o Império Romano do Oriente, este que se manteve por mais tempo, comparando ao Império Romano do Ocidente, certo? Essas setas mostram os movimentos feitos pelos povos germânicos. Esses povos que não eram romanos, boa parte deles estavam sob o poder de Roma, foram, a partir de processos de revoltas, de insatisfação com a dominação romana, foram se libertando e aos poucos foram dominando o Império Romano, que no século V chega ao auge da sua fragmentação, da sua fragilidade. O Império Romano, do século IV ao século V, vai passar por uma série de dificuldades, uma série de revoltas, problemas econômicos, sociais, políticos, e se fragmenta aqui na segunda metade do século V, dando lugar a uma outra formação política que serão os reinos germânicos. Esses germânicos, professor, os romanos chamavam esses germânicos de bárbaros, certo? Que no cinema os bárbaros se eternizaram como os vikings, de forma bem genérica, não só no cinema, mas nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, nos jogos de videogame, online, né? A figura do Thor, por exemplo, e tantos outros personagens icônicos dos povos germânicos que chegam para nós como os vikings, povos guerreiros, povos do mar. E os romanos chamavam esses povos de povos bárbaros. Por que bárbaros? Porque primeiro estavam sob o poder de Roma e não detinham a cultura romana. Não falavam a língua latina, que era a língua dos romanos, o latim. Então, por serem diferentes culturalmente, por cultuarem outros deuses, por terem culturas diferentes, os romanos chamavam esses povos germânicos de bárbaros, que era uma forma de generalizar esses povos, diferenciá-los dos romanos e também de apresentá-los como povos inferiores. Afinal de contas, bárbaro é todo aquele que não detém uma certa cultura do ponto de vista de alguém, tá bom? Então, para os romanos, estes povos eram bárbaros. Germânicos também é uma forma de generalização. Eram povos diversos, culturas diversas, religiões diversas, deuses diversos e de várias partes do continente europeu, como vocês podem observar aqui. Aí você tem, vamos ampliar um pouco,
Você tem aqui, ó, lombardos, visigodos, ostrogodos, vândalos, visigodos novamente, certo? Anglos, saxões, francos. Detalhe é que eles deram nomes a reinos e a países, tá? Francos, o reino franco da França. Anglos, anglo-saxões, a Inglaterra, anglos e saxões, certo? Os povos germânicos como um todo têm como principal referência a Alemanha, germânicos, German, certo? Então, essas sociedades distintas da civilização romana são elas que irão formar a Europa mais ou menos como nós a conhecemos hoje. Você tem, numa mesma região, como a Europa Central, povos diversos falando línguas diversas, do francês ao alemão, passando pelas línguas aqui da Baixa Europa, dos Países Baixos, da Europa do Leste. É uma mistura cultural muito intensa na Europa que nós recorremos à história para compreender um pouco da atualidade, analisando o passado. Tá certo? Então, já sabemos o período da Idade Média, já sabemos a região, já sabemos como ela tem início. Ela tem início com a fragmentação do Império Romano e com a formação dos reinos germânicos. Okay? A partir do século IV até o século VI, nós vamos ter o avanço e a formação desses reinos. Okay? Vamos lá, então, analisar um pouco desse processo político que vai dar uma nova configuração à Europa. Bom, a primeira dinastia, a primeira família, certo, importante a se analisar é a dinastia Merovingia, a partir do século V. O rei Clovis, converteu-se ao cristianismo e expandiu o reino franco pela Gália. Distribuiu terras ao clero e à aristocracia de guerreiros. Clero, os membros do cristianismo, a aristocracia, aqueles que detinham terras e aqueles que guerreavam. Eram os nobres que vêm do Império Romano. Vamos ver aqui o rei Clovis. Olha aqui, Clovis sendo coroado, tá, pelo papado, se convertendo ao cristianismo. Isso é interessante e necessário fazer uma reflexão. O cristianismo, a religião cristã, é muito importante compreender a religião cristã como um elemento central da Idade Média. É impossível compreender a Idade Média sem compreender o papel e a importância que a religião cristã desenvolve neste momento. Naquele período, a religião cristã era totalmente diferente das religiões cristãs que nós temos hoje. Hoje nós temos a Igreja Católica, as igrejas reformadas, as chamadas de igrejas protestantes. Nós vamos ter a Igreja Anglicana na Inglaterra, liderada pela rainha. E nós vamos ter a Igreja Ortodoxa na Grécia, e em outros países do leste europeu, inclusive na Rússia também. Esse cristianismo é bem distinto do cristianismo que nós temos hoje. Tá? Era um cristianismo em formação, tá certo? Porém, era um cristianismo extremamente poderoso. Tá? A religião cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, católica porque ela tendia a ser universal, apostólica porque foram alguns apóstolos que, após a morte de Jesus Cristo, cuidaram de expandir o cristianismo pela África, pelo Oriente Médio, mas principalmente no centro da Europa, no Império Romano. E romana porque foi em Roma o primeiro grande império que reconhece a religião cristã como tal, como religião. Tá? Inclusive os cristãos foram extremamente perseguidos nos primeiros anos de formação dessa religião. Então, durante a crise do Império Romano, entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo,
o cristianismo ele se expandiu muito. É importante lembrar que na Roma Antiga a religião era voltada para a figura do imperador e para as demais divindades greco-romanas, podemos dizer isso. Mas em Roma, o imperador era visto como um deus, uma divindade, e assim ele deveria ser cultuado. Os cristãos não concordavam com isso. Os cristãos cultuavam o Deus, segundo a crença cristã, único, criador e salvador, que é o Deus judaico-cristão. É a mesma tradição nos livros do Antigo Testamento. É o mesmo Deus, é Yahvé. Então, o cristianismo se desenvolve e cresce em paralelo à crise do Império Romano. Enquanto o Império Romano está em declínio, no século V, o cristianismo dentro do Império Romano está em ascensão, está se desenvolvendo, está crescendo. Por quê? Porque a população romana estava empobrecida e o discurso do cristianismo naquele período era um discurso que agradava exatamente a essa população que estava mais fragilizada, empobrecida, faminta. O cristianismo defendia a divisão, a igualdade, o amor ao próximo, o perdão e etc. Em princípio, os imperadores romanos irão perseguir os cristãos. Vão colocá-los para os leões, nos circos, nos espetáculos, naquelas disputas de gladiadores. Mas os imperadores vão percebendo que esta religião cresce em influência entre os romanos e transforma-se em religião oficial do Império Romano, certo? E a relação entre os membros da igreja e os imperadores romanos se dará de tal forma que a religião cristã passa a ter grande poder ainda no Império Romano e mesmo com a queda do Império Romano, ela se mantém. A estrutura da Igreja Católica ela se mantém e se fortalece após a queda do Império Romano. Então, primeira questão é que a Idade Média tem início, os reinos germânicos se formam no centro da Europa com uma igreja cristã forte e consolidada em muitos aspectos, tá certo? Então, as várias instituições políticas, sociais, econômicas do Império Romano desaparecem, mas a igreja cristã ela se mantém e se desenvolve ainda mais ao longo da Idade Média. Então não podemos pensar em Idade Média, do começo ao fim, sem pensarmos na importância do cristianismo naquele período. Ok? Então, o rei Clovis converteu-se ao cristianismo e expandiu o reino franco pela Gália. Distribuiu terras ao clero e à aristocracia de guerreiros. E aí começa a formação das sociedades medievais. Vamos voltar aqui às imagens. Aqui o rei Clovis sendo coroado. E aí você tem uma representação. Quem coroa, simbolicamente, tem mais poder do que o próprio rei. Então, os papas cuidam de estabelecer relações políticas muito próximas aos imperadores e esta tradição se manterá, os papas que irão coroar os reis em vários territórios medievais, mostrando assim, simbolizando assim, o poder que tem a Igreja Católica neste período, neste cenário. Este é talvez o aspecto mais importante da nossa aula. Então, depois da dinastia merovingia, vem a dinastia carolíngia, que vai ter como figura principal o rei Carlos Magno. Você vai ter os reis Carlos Martel, Pepino Breve, Carlos Magno e Luís o Piedoso. Carlos Magno foi coroado rei do Sacro Império Romano Germânico no ano de 800 pelo Papa Leão III. Vamos ver aqui o Papa Leão III. Tá, depois a gente mostra o Papa Leão III. Vamos seguir. Então, é durante a coroação de Carlos Magno, no ano 800,
ali final do século VII, final do século VIII, início do século IX, que a aliança entre Igreja Católica e Reino Franco se consolida, certo? Então, mais uma vez, voltamos a este aspecto importante do cristianismo durante a Idade Média, essa relação com os reis francos nestes séculos iniciais da Idade Média. Muito bem. Outro elemento central, sem o qual é possível compreender a Idade Média, é o sistema econômico que vai se desenvolver em torno da Idade Média. Deixa eu abrir aqui as imagens. Aqui está o Carlos Magno, uma representação medieval do rei Carlos Magno. Sempre aparece como sendo muito grande, poderoso. Certo? Aqui o Papa Leão III. E aqui uma representação do feudo que nós voltaremos em breve. Bom, atenção para estes infográficos aqui. Tá certo? Eu falei que um dos aspectos centrais para nós compreendermos a Idade Média é a importância e o papel e o poder do cristianismo. Vamos falar de Igreja Católica, certo? Naquele período. Outro aspecto fundamental, essencial, é compreendermos o feudalismo como sistema econômico da Idade Média. Beleza? Bom, primeiro nós vamos ter a desagregação do Império Romano. Lembrar que o Império Romano era um império urbanizado, as grandes cidades espalhadas por toda a Europa e pela Ásia e pelo norte da África. Com a desagregação vai ocorrer uma fuga muito grande para a área rural, para as florestas. Por isso que uma das imagens mais simbólicas da Idade Média são os castelos. Né? E os castelos não eram apenas os lugares onde as princesas ficavam aprisionadas nas torres, aguardando o príncipe encantado para salvá-la dos monstros medievais. Não. Os castelos existiram exatamente em função da violência daquele período. Era um período extremamente violento, no qual os romanos frequentemente tinham que enfrentar o que eles chamavam de hordas bárbaras, os grupos bárbaros chegando e dominando seus territórios. Então vai ocorrer uma fuga das cidades romanas, da urbe, para o meio rural. Em paralelo, vão se formando os reinos germânicos. Então, vamos voltar aqui ao mapa. Nosso mapa, você tem aqui, no centro da Europa, uma sociedade urbanizada, em certa medida. Os romanos, afugentados pela chegada dos povos germânicos, vão fugir para as áreas rurais dos seus territórios. Certo? Isso é o que nós chamamos de ruralização. Tá bem? Então, ocorre a ruralização em paralelo à formação dos reinos germânicos. Da ruralização vem o colonato, a figura do colono, aquele que trabalha para alguém, a terra que é colonizada, e o trabalhador daquela terra é chamado de colono. Então tem um sistema aí chamado colonato. E do reino germânico nós vamos ter a vassalagem, ou seja, a servidão. Alguém, o vassalo, que vai servir a um senhor, o seu sucerano. E aí nós vamos ter as características iniciais para a formação do feudalismo. Feudalismo, não esquecer, sistema econômico baseado na terra, característica principal da Idade Média. Ok? Anota aí, não esquece, foco no Enem, foco nos estudos e vamos seguir entendendo como é que funcionava o feudalismo. A base do feudalismo era a terra. Olha aqui o castelinho que eu falei para vocês. Os bosques onde vivem os lobos maus, os gnomos, os monstros,
a Chapeuzinho Vermelho, todas aquelas historinhas se passam nesses bosques medievais europeus, tá certo? Qual era a coisa mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político da Idade Média? Era a posse de terras. O indivíduo não tinha bitcoins, não tinha dólar, não tinha real. O que valia era terras. O poder do indivíduo, sua força política, sua força econômica, seu lugar na sociedade estava diretamente relacionada à posse de terras. Ok? Mais uma coisa importante: cristianismo, sistema econômico feudal, e esse sistema econômico era baseado na posse de terras. Ok? Então, vai ocorrer um enfraquecimento do poder central, os reis existem, os reis continuarão existindo, porém, aos poucos, o poder desses reis será enfraquecido, dando lugar ao poder do senhor feudal. Tá certo? Você tinha lá, vamos voltar ao mapa, você tinha lá, por exemplo, aqui, a França, certo? O Império Franco tinha o seu rei, mas este rei vai ter que distribuir as terras para os senhores feudais. Consequentemente, o poder deixa de estar centralizado na figura do rei e passa a se fragmentar nas mãos dos senhores feudais. Então, cada senhor feudal exercia um poder enorme sobre suas terras, sobre suas posses, certo? Desculpem. Vamos voltar aqui. Outro aspecto, o cristianismo. Então, não se praticava outra religião, não existia uma outra religião na Europa feudal no nível do cristianismo, especialmente no início. Depois é que nós vamos ter o islamismo, depois é que nós teremos, no outro momento, o surgimento, a divisão do cristianismo. Mas a igreja cristã era também um elemento central da Idade Média e do feudalismo. Uma sociedade estamental. O que significa isso, professor? Sociedade estamental. Uma sociedade dividida em estados. Ah, professor, estados assim como o estado da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul? Não. Estado estamental. Estado. Cada grupo, que hoje nós chamamos de grupo social, correspondia a um estado, certo? A um status social. E esse estado, este status, era extremamente rígido. Um indivíduo nascia nobre, morria nobre. Nascia servo, morria servo. Um servo não se transformava em nobre, por mais que ele pudesse juntar riqueza. Um nobre, por mais que empobrecesse, não seria servo. E era entre os nobres que saíam as principais autoridades do clero, e era entre os nobres que existiam os senhores feudais. Certo? Então, era essa a divisão social estamental da Idade Média do feudalismo. Então, atenção, quando falar em sociedade estamental, lembre-se de sociedades rígidas, nas quais as pessoas não tinham condição de mobilidade. Você não enricava. Você ou nascia pobre ou nascia rico. Professor, não é mais fácil então falar grupo social? É mais fácil. Mas para a Idade Média não é o correto. Para a Idade Média eu preciso me referir a estados, estamentos sociais. Por que, professor? Porque o conceito de classe social ele só vai surgir no século XIX. Então, quem é aluno do professor Lindenberg Araújo só vai usar a expressão, o conceito classe social no momento adequado. Na Idade Média, estamentos, estados sociais. Podemos até chamar de grupos sociais, mas não de classes sociais. Okay? O problema é que as pessoas também não se viam enquanto grupos. Tá certo? Esse conceito de estamento é um conceito próprio da história. Então, vassalagem.
O indivíduo, o vassalo, era aquele servo do sucerano. O sucerano era o senhor feudal, tá certo? Mas vamos voltar aqui à nossa imagem. O senhor feudal tinha muitas posses e ele dava parte de suas terras para um nobre, que também não era pobre, certo? Este nobre se tornava vassalo deste senhor feudal. E o senhor feudal era o seu sucerano. Este nobre aqui, que recebeu as terras deste senhor feudal, vai ceder parte de suas terras para estes servos trabalharem. Estes servos serão vassalos deste nobre. Este nobre é vassalo deste senhor feudal. Ok? O senhor feudal é o sucerano deste nobre e este nobre é o sucerano destes servos. Então, professor, vassalo é quem recebe a terra. Sucerano é quem doa a terra, quem cede a terra para o trabalho. A isso nós damos o nome de relação de sucerania e vassalagem. Sucerano no topo, vassalos abaixo deles. Ok? Não esqueça disso. O comércio existia na Idade Média, professor? Existia comércio. Não era o principal, não era a atividade central, mas o comércio nunca deixou de existir nas civilizações, nas sociedades humanas. Às vezes, nós cometemos o equívoco de afirmar que durante a Idade Média não havia comércio. Não está correto. Durante a Idade Média, o comércio existia, mas não era a atividade econômica principal. A principal atividade econômica do feudalismo da Idade Média era a agricultura de subsistência. Não só a agricultura. Existiam também pequenas fábricas artesanais. Como assim, professor? Fábrica durante a Idade Média? Existia uma fábrica para fabricar automóveis? Não. Fábrica era qualquer empreendimento, qualquer estabelecimento que produzisse algo a partir de matérias-primas. Calçados, roupas, chapéus, cintos, ferramentas. Podemos chamar de fábricas artesanais, manufatureiras. Ok? Principal atividade econômica do sistema feudal, a agricultura. O comércio existia? Sim, mas não era tão importante. Economia de subsistência, ou seja, produzia-se para o sustento daquele feudo, daquele grupo, e o comércio baseava-se nas trocas, mercadorias por mercadorias ou por algumas moedas que também existiam. Não é verdade que não existiam moedas durante a Idade Média. Existiam, sim. Porém, elas não circulavam tanto, elas não eram tão importantes, inclusive porque elas ainda não eram padronizadas. Cada feudo, cada reino tinha sua moeda ou não tinha suas regras, suas medidas, então era tudo muito de acordo com o feudo. O feudo era o elemento central, a terra do sistema feudal, feudalismo, ok? Vamos avançar. E como é que era esta sociedade que nós já vimos um pouco? Vamos lá? O clero, os membros da igreja, tinham extremo poder econômico e religioso. Vocês têm uma ideia? O clero detinha 1/3 de todas as terras da Europa. Pertencia à igreja. Tá? Abaixo do clero estava a nobreza. Esta nobreza era assim caracterizada. Um poder econômico importante, poder político e militar. Tá? Era a nobreza que tinha exércitos, que tinham os guerreiros a seu favor, a seu serviço. Certo? Quem era o sucerano? Era aquele que cedia um benefício, o feudo, em troca de fidelidade e lealdade. Lembrem-se, eram tempos difíceis, eram tempos de guerras, de conflitos, onde as sociedades que vieram do Império Romano tinham que disputar o território com os germânicos. Depois nós teremos as disputas entre cristãos e muçulmanos, que irão envolver toda a nobreza
Europa toda europeia, toda a nobreza feudal. Então, aqueles senhores feudais que tinham muito poder tinham os seus exércitos particulares, certo? E aqui, quem eram os vassalos? Era aquele que prestava homenagem e fazia um juramento de fidelidade ao sucerano. Em troca, ele recebia o benefício, o feudo, a segurança. Então, o indivíduo ele não tinha posses, não tinha terras, não era nobre, não era do clero, não era guerreiro. O que lhe restava? Ser vassalo de um senhor feudal. Servir a um senhor feudal. Trabalhar para um senhor feudal em troca do seu alimento, em troca da sua moradia, em troca da proteção para ele e para seus familiares. A isso nós damos o nome de relação de vassalagem, ou sucerania e vassalagem. Não esquecer desse aspecto muito importante. E abaixo, no topo da pirâmide, na base da pirâmide, nós vamos ter o campesinato, os servos, tá certo? Eles ofereciam trabalho servil nas diferentes áreas, tá certo? Manso senhorial, manso servil, manso comum. Vamos ver aqui uma representação do feudo. Olha aqui, manso senhorial, manso servil, manso comum. Manso é terra ou lote, tá? Chama-se manso, ok? Era como o feudo se dividia. Esse aqui era um feudo extremamente poderoso. Tinha um grande castelo, tinha um território bem grande, as casas dos camponeses, uma igreja, certo? Um feudo poderoso tinha sempre uma igreja em seu território. Vamos ver a função de cada uma dessas partes. No manso senhorial, toda a produção pertencia ao senhor. Isso dava-se o nome de corvéia. Então vejam, os servos iriam trabalhar no manso senhorial. Tudo que se produzia aqui era do senhor feudal, aqui em seu castelo. Ok? Manso servil. Parte da produção era entregue ao senhor, talha. Então, ó, os servos iriam trabalhar aqui, mas parte da produção ia para o senhor feudal também. Observem, o senhor feudal ficava com tudo daqui e ainda ficava com a parte desta aqui. Ok? E aí nós teremos o manso comum. Os recursos podiam ser retirados por todos os moradores do senhorio. Voltando à nossa imagem, no manso comum, todo mundo produzia. Esta produção podia ser utilizada por todos os servos e também pelo senhor feudal. O que estas pessoas que trabalhavam, elas recebiam salário? Não. Elas tinham direitos trabalhistas? Não. Elas tinham a moradia, a alimentação, a proteção e os serviços religiosos do cristianismo que eram fundamentais para aquela sociedade estamental. Aqui, ó, guerreiros e nobres, clero e camponeses. Ok? Vamos lá. E ainda existiam os vilões. Calma, os vilões não são os personagens maus das histórias e quadrinhos, dos desenhos e dos filmes. Os vilões eram os moradores das vilas que estavam fora do feudo. Eles eram trabalhadores livres que buscavam trabalho nos diversos feudos, senhorios, mas sem estarem sob controle dos senhores feudais. Certo? Muito bem. Neste período, nesta sociedade, surge a religião islâmica. Tá? Vou fazer uma pausa agora nesta primeira parte, depois voltamos a falar do islamismo exclusivamente. Combinado então? Então, revisando aqui, a Idade Média é um período de 10 séculos, 1000 anos, que compreende essencialmente a história europeia, tem início no século V, no ano 476, conclui-se no século XV, no ano de 1453.
Inicia-se com a fragmentação do Império Romano, formação dos reinos germânicos, com as dinastias Merovingia e Carolíngia. Tem como elemento central a terra, o feudo, o feudalismo e o cristianismo, e as relações de sucerania e vassalagem. É uma sociedade extremamente rígida em sua divisão social, divisão estamental. No topo está o clero, a nobreza, logo em seguida, e depois o campesinato. Era uma economia de subsistência, o comércio existia, mas não era muito importante, e repito, o sistema econômico da Idade Média será o feudalismo. Ok? Espero que tenham compreendido. Bons estudos e até a nossa próxima aula no canal Professor Lindenberg História.